Olá! Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Introdução à Revitalização Linguística. Neste vídeo, veremos alguns temas relacionados às áreas de pesquisa e atuação no campo da revitalização. Uma das áreas mais importantes para o estudo da revitalização e os projetos de revitalização é o planejamento linguístico. O planejamento linguístico pode ser definido como ações ou medidas concretas para implementar políticas definidas por decisões, posições e princípios sobre a língua, sua natureza e seus papéis. Essa definição é um pouco teórica, mas nós já vamos ver na prática como isso funciona. O planejamento linguístico ele é fundamental em programas de revitalização e vários autores têm enfatizado como que eles ajudam no desenvolvimento desses projetos. Existem vários modelos para se fazer o planejamento linguístico. O modelo mais recomendado por vários autores é o chamado planejamento linguístico de base comunitária. Nós precisaríamos de uma apresentação específica só sobre esse tipo de planejamento. Não teremos tempo para fazê-lo aqui, faremos num outro momento. O que nós vamos fazer, então, é falar dos três tipos básicos de atividades de planejamento. O primeiro deles é sendo o planejamento de status, o segundo, o planejamento do corpus e o terceiro, o planejamento da aquisição. Com relação ao planejamento do status, nós podemos dizer que as línguas minorizadas perderam seus espaços e funções de uso por razões políticas, econômicas, históricas, etc. Ou seja, como já foi mencionado, elas não entraram numa situação de perda simplesmente num vácuo, né? Elas estão dentro de um contexto. Então, o planejamento do status vai tratar justamente disso, vai tratar de questões relacionadas ao contexto de uso da língua, os potenciais desafios, oportunidades e necessidades. Ou seja, nós vamos tentar responder algumas perguntas do tipo como, para quê e em que contextos a língua será usada, né? Uma vez que a gente quer fazer um trabalho de revitalização, nós temos que pensar então no uso dessa língua, no contexto de uso dessa língua. Né? O planejamento de status, então, nós podemos dizer que ele apoia e está apoiado nos objetivos sociais e culturais da revitalização. Ele leva em consideração as variáveis externas e internas que causaram essa perda linguística, né? E ele vai, então, informar todo o conjunto de ações de um projeto de revitalização. Então é muito importante que para qualquer projeto, que antes de começar a pensar nas atividades específicas de ensino ou aprendizado da língua, que a gente pense então nesse contexto de uso da língua e que essas ações sejam informadas pelo planejamento do status. Já com relação ao planejamento do corpus, nós podemos dizer que uma língua que perdeu seus domínios de uso precisa ser trabalhada para retomar e ampliar sua funcionalidade comunicativa. Nesse sentido, então, o planejamento do corpus trata do levantamento, descrição, organização e estruturação do material linguístico necessário para o processo de revitalização, desde o material lexical até o material estrutural, incluindo todas as áreas de descrição linguística. O trabalho inclui desde a criação de gramáticas, dicionários e de corpora, até oficinas de criação de novas palavras, gêneros textuais, materiais escritos. Tudo isso, todo momento em que nós estivermos trabalhando com a língua, preparando a língua para ela ser revitalizada e descrevendo a língua, documentando a língua para o processo de revitalização, nós estamos então fazendo o planejamento do corpus. Os linguistas, principalmente os falantes da língua, têm um papel fundamental nesta etapa de planejamento do corpus. O último tipo de atividade que nós vamos ver dentro do planejamento linguístico são as atividades do planejamento da aquisição. A língua que precisa de um projeto formal de revitalização, obviamente perdeu pelo menos uma parte dos seus falantes. O planejamento da aquisição vai criar um plano para reintroduzir a língua na comunidade e facilitar a sua aquisição pelos seus membros. Os programas vistos no vídeo 2 são fruto de atividades de planejamento de aquisição. O planejamento da aquisição também define elementos como quem vai aprender a língua, como a língua será reinserida ou ensinada, os processos de formação do quadro docente dos programas e os materiais pedagógicos e a sua preparação. Ou seja,
tudo relacionado ao ensino, ao aprendizado, às atividades de transmissão linguística, todas essas atividades vão estar dentro do tema de planejamento da aquisição. No vídeo 1, apresentamos uma definição para o termo comunidade de fala no campo da revitalização. Vejamos agora o tipo de informação necessária para projetos de revitalização quando estudamos o tema. Como nós vimos anteriormente, revitalizar uma língua sem uma comunidade de fala é impossível. A revitalização começa e termina com a comunidade de fala. Por isso, várias características das comunidades de fala determinam o tipo e a viabilidade de um projeto de revitalização. O sucesso ou fracasso de um programa de revitalização dependem de atitudes dos membros da comunidade de fala, o envolvimento, disponibilidade e perseverança desses membros e a adaptação do projeto a características culturais, históricas e linguísticas da comunidade. Por isso é tão importante desenvolver estudos que descrevam essas características e que entendam as comunidades de fala dentro dos contextos de revitalização. Esta é uma área onde os antropólogos e educadores podem ter um papel fundamental, porque os estudos etnográficos são cruciais. Os estudos podem e devem ser feitos por membros das comunidades, com uma maior compreensão por parte da comunidade das suas características, maior vai ser a facilidade de implementar um programa de revitalização que seja viável e que seja bem-sucedido. O que acontece com a área de documentação linguística quando pensamos em revitalização? De todas as áreas de pesquisa e atuação mencionadas nessa apresentação, a documentação linguística talvez seja a que está mais desenvolvida, né? Então, seguramente a documentação está bastante desenvolvida no Brasil. A questão da documentação linguística é que ela é considerada por vários autores realmente como um dos pilares da revitalização. Ou seja, nós precisamos de uma documentação linguística bem feita para poder fazer um planejamento de corpos bem feito e fazer um projeto de revitalização. Porém, nem sempre os objetivos dessa documentação são compatíveis com as necessidades da revitalização. Por quê? Porque às vezes a documentação linguística, os projetos mais tradicionais, visam criar documentos para a descrição linguística, para o estudo da língua. E por isso muitas vezes priorizam um material mais tradicional, de falas mais tradicionais, né? Porém, a revitalização ela precisa de um material de falas mais cotidianas, ela precisa de um material de falas de jovens, né? E muitas vezes esse material não está presente, né? Alguns autores vêm apontando para como poder transformar ou melhorar esses projetos de documentação para que eles sirvam para as necessidades das práticas de revitalização. Então, Cope, em 2014, diz, por exemplo, que um corpus para revitalização ele precisa de fala endereçadas a aprendizes. Isso é um elemento dificilmente encontrado dentro de um corpus tradicional de documentação, né? Dorian, em 2009, por exemplo, menciona que os exemplos de interação intergeracional e de fala dos jovens são fundamentais para que esse material sirva para a revitalização. Sugita, em 2007, então vai dizer que as conversas cotidianas e frequentes são muito importantes. Nesse caso, eu sugiro que vocês assistam um vídeo, uma mesa redonda na série da Abralin, que aconteceu em 2020, então, onde a professora Christine Stenzel apresenta um trabalho de documentação no Alto Rio Negro que traz essas conversas cotidianas e frequentes, que é um trabalho de documentação que já tem uma aplicação maior para a revitalização. Outros autores, como Nathan e Fang, por exemplo, sugerem que os metadados que sejam produzidos facilitem a busca por situações comunicativas e usos comuns no ensino de língua. Um outro tema importante é que os projetos de documentação precisam priorizar a criação de materiais didáticos como produtos da documentação. Todos os projetos de documentação têm uma lista de produtos que deve ser entregue no final. E esses produtos normalmente não incluem elementos já prontos para o ensino ou para a transmissão da língua. Então é muito importante que os projetos de documentação comecem a propor como produto final
elementos, livros e outros tipos de elementos que já sirvam para a revitalização. E nesse caso, eu gostaria de chamar a atenção à segunda etapa do projeto de documentação do Prodoclin, do projeto de documentação de línguas indígenas do Museu do Índio, que priorizou um produto da documentação pronto para revitalização, quando disse que o produto final dessa etapa seriam, então, as gramáticas pedagógicas. As áreas de preparação de programas de língua e de confecção de material didático estão diretamente relacionadas ao planejamento de aquisição e são muito importantes para a grande maioria dos projetos de revitalização. Com relação ao desenvolvimento de programas de língua, Hornberger e DeCorn nos lembram que os programas de língua não são suficientes para revitalizar uma língua, que eles são, na verdade, um apoio para o processo de revitalização, que é um processo mais complexo. Pouco se sabe sobre as características dos programas que mais podem facilitar a transmissão linguística em contextos de revitalização. Por isso, nós precisamos de mais estudos que descrevam essas características e que trabalhem na produção, na preparação desses programas. Então, nós precisamos entender melhor as características dos programas, os procedimentos de preparação desses programas. Precisamos também descrever melhor a avaliação, incluindo o papel que cada programa de ensino de língua tem dentro do planejamento linguístico, dentro do projeto de revitalização maior. Eu gostaria de chamar a atenção de todos aqui. Muitas vezes existe uma confusão entre fazer... eu vou criar um programa de segunda língua, isso é o meu projeto de revitalização. Não, um programa de segunda língua não pode ser o projeto de revitalização. O programa de segunda língua ele é um elemento dentro de um projeto maior, né? O projeto de revitalização, como nós vimos, ele é mais complexo do que a criação de um programa, né? Essa é uma área realmente onde a parceria com a linguística aplicada é fundamental. E nós precisamos sempre lembrar que essa parceria com a linguística aplicada deve enfocar, então, as peculiaridades das situações de revitalização de língua. Já a preparação de materiais didáticos para a revitalização combina potencialmente várias áreas de pesquisa, desde estudos antropológicos até teorias de aprendizado, metodologias de ensino, planejamento linguístico, documentação, descrição linguística, entre outros. Em contextos onde a revitalização é atrelada à educação, essa área se torna ainda mais relevante. É mais importante, então, que tenhamos estudos e que podamos entender esse processo de preparação de material didático especificamente para a revitalização, né? Eu tenho um artigo que vai sair agora em 2020 que descreve uma metodologia de preparação de projetos e de avaliação de materiais para revitalização especificamente. E na minha página vocês também vão encontrar vídeos específicos. Tem uma série de vídeos que eu falo sobre essas características do projeto de materiais didáticos para revitalização, né? Eu gostaria de lembrar a todos também que no Brasil nós já temos alguns estudos de pós-graduação especificamente voltados para esse tema da preparação de materiais didáticos, né? Eu gostaria de dar aqui os parabéns ao programa da Universidade Federal do Pará pelo papel inovador que tem tido ao incentivar alunos, tanto de mestrado quanto de doutorado, em estudar esse tema e preparar projetos com materiais didáticos e de estudo de desenvolvimento de materiais didáticos, como essas duas teses aí, quer dizer, uma tese e uma dissertação citadas aqui nesse slide. Chegamos ao final do terceiro vídeo da nossa série Introdução à Revitalização Linguística. Até aqui, então, nós vimos no vídeo 1 a introdução a alguns termos e conceitos relacionados à revitalização linguística. No vídeo 2, nós vimos modelos e exemplos de programas de revitalização. Neste vídeo 3, nós estudamos, então, algumas áreas de pesquisa e atuação no campo da revitalização. O próximo, o vídeo 4, o último vídeo, vai trazer algumas considerações sobre o processo de revitalização de línguas ameaçadas, no caso específico do Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembre-se que se você conhece alguém que trabalha com línguas indígenas ou ameaçadas, compartilhe esse vídeo com elas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e dê um like aqui abaixo. Nos vemos no último vídeo desta série, o vídeo 4. Até lá!